depois facilita a gente rever alguns pontos, né, para fazer as correções e captar as ideias, para poder ajeitar para o artigo, né. Então, gente, boa tarde, né, estamos aqui para a defesa de Calídia. Com grande satisfação, Calídia, eu vou até ler aqui, só para ver o número. Se eu salvo me engano, você é a defesa... Mas deixa eu abrir aqui. Calídia é a defesa 220 do PPGSS. Coisa boa. Já temos uma satisfação, a gente já está com esse número, né? O programa já vem formando vários profissionais na parte de saúde, né? E temos sempre uma demanda muito crescente, tanto que atualmente a gente tem ficado cada vez mais exigente nos processos, né? Para que possamos cumprir as exigências da área. A gente está numa área muito exigente, que é a área de Medicina 2, né, no qual estamos tentando lutar para obtermos uma nota 4 e, consequentemente, né, podermos submeter uma PCN de doutorado. Né. Temos uma demanda bastante reprimida, né, boa parte desses egressos ainda não fizeram doutorado, né, justamente porque muitos não têm condições de se deslocar para grandes centros, né, então estamos nessa luta, e Calídia é a defesa, nem sei mais que falando, do 220ª defesa do programa. Então, perspectiva de doutorado. Então, vamos lá, né, então estamos aqui reunidos para essa defesa pública, né, de doutorado de Calídia, de dissertação de mestrado de Calídia. Calídia, só explicando a dinâmica, Calídia terá, né, 40 minutos, mais ou menos 10, ou seja, de 30 a 50 minutos para fazer a apresentação, né, dos seus resultados do projeto, e depois, né, passaremos para a arguição pelos membros da banca. Na hora nós vamos fazer isso, aí eu apresento com maiores detalhes aqui os membros, que é o professor Veríssimo e o professor Marchione. Então, Calídia, né, fique à vontade para iniciar sua apresentação, tá certo? Quando você está pronto aqui, eu vou contabilizar seu tempo. Então, fique à vontade. Tá, ok. Bem, eu vou começar, Thales, banca, né, saldo a banca, no nome do meu orientador Thales. Boa tarde, né, quero agradecer antecipadamente aos membros da banca, né, por ter aceitado o convite e participar dessa defesa de dissertação de mestrado. E a pesquisa, né, ela é intitulada Infecções relacionadas à assistência à saúde, na UTI de um hospital de referência regional do semiárido nordestino, e está sob a orientação do professor Dr. Thales Aleiro. Bem, os hospitais, eles são locais críticos, né, para seleção e disseminação de cepas bacterianas resistentes, né, cepas essas responsáveis, inclusive, por muitas infecções relacionadas à assistência à saúde. E dentro desse ambiente hospitalar, a UTI é o setor do hospital, digamos, de maior destaque, né, como o próprio nome diz, é uma unidade de terapia intensiva. É lá onde os pacientes fazem maior uso de dispositivos invasivos, né, tanto em quantidade como em tempo, né, é onde o quadro clínico do paciente está mais comprometido, inclusive com quebra, né, da barreira de proteção, tanto anatômica como fisiológica, a presença de comorbidades muitas vezes que são, como é que eu posso dizer, estão desequilibradas, estão agudizadas, né, há uma maior manipulação por parte da equipe de assistência, né, o paciente de terapia intensiva, ele tem uma equipe maior, digamos, voltada à sua assistência, e com isso uma exposição maior a uma abundância de patógenos, né, considerando esses patógenos como risco biológico inerente à própria dinâmica da terapia intensiva. E outra característica da UTI é o uso prolongado, né, intenso de antibióticos. Lembrando que esse uso de antibióticos, né, quanto mais usa, principalmente se esse uso for inadequado, ele favorece a resistência antimicrobiana, né? Resistência essa, né, que é característica das bactérias que são causadoras das infecções relacionadas à assistência à saúde, né? A resistência antimicrobiana, ela tem sido, né, um fator limitante, digamos, das opções de tratamento dentro dos serviços de saúde, né?
Na medida em que eu tenho bactérias. Desculpa eu interromper. Ô, Thales, eu acho que houve um terrível engano. A dissertação que eu recebi para corrigir não é essa, não. A que eu recebi é sobre doenças genéticas. Não, essa aí foi outra, então. Pois mandaram para mim foi essa. Tá. Essa que está sendo apresentada aqui, eu não recebi. Sim. Eu acho que a gente vai precisar adiar a defesa, porque eu li outra completamente diferente. Completamente diferente? Acho que o problema... Agora, o nome, em parte, coincide. É um nome... Deixa eu ver aqui o nome da outra. Não, é a defesa... Eu acho que o programa enviou o errado, então. Pois é... Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. É Carla Regina Figueiredo Batista. Não, essa aí eu não estou na banca dessa. Essa aí vai ser amanhã. É outra pessoa. Pois me mandaram ela. E olhe que eu tive um trabalho desgraçado para ajeitar aqui um bocado de coisa. E, infelizmente, eu acho que não... Mas não tem como, de repente, Khalid apresentar, e aí a avaliação final a gente se reúne amanhã para o senhor debater, assim, pelo menos para apresentar, porque a gente está com prazo bem esgotado, assim, não teria outro prazo, porque o prazo era máximo para apresentar até amanhã. Eu teria que, eu poderia ver a apresentação e corrigir noutra hora, porque é impossível, né? Você avaliar uma coisa que não leu. Que não leu, né? Mas ela pode fazer a apresentação e a gente... E a gente discute, né? A gente combina para se encontrar um outro momento para avaliar se o outro examinador concordar. Você teria disponibilidade, Marquinhos? Tenho. Amanhã tenho. Amanhã não sei se dá tempo, não, porque amanhã eu tenho aula. Não, independente do dia, professor, pode marcar que eu ajuste meus horários e a gente... Seria talvez para a próxima semana, porque Thales volta sexta, né? Pronto, perfeito. Pode ser, Thales? Pode. Para fazer essa avaliação, a gente pode se reunir online, você estando aqui em Natal mesmo, pode ser segunda-feira. Sim. Porque aí eu tenho um final de semana também para me divertir com isso aí. Sim. No caso, eu participaria desse momento aí, né? Teria que seria participar. A avaliação precisa, porque você vai ter que, possivelmente, responder algumas perguntas. Ótimo. E eu fiquei achando estranho, porque a banca era outra pessoa. Quando apareceu o rapaz aí, eu fiquei satisfeito. Digo, opa, pelo menos vai me salvar, porque a outra tem um bocado de coisa estatística que eu passei por cima, nem olhei, porque eu digo, isso aqui eu não vou nem mexer, que eu não sei. Espero que tenha um estatístico na banca. E quando ele apareceu, ele pronto, estou salvo. Mas é outra aluna, com certeza. Acho que o pessoal lá se atrapalhou. Deixa eu ver. Tá bom? Tá bom. Então, desculpe a interrupção, a culpa não é minha, porque eu li aqui e mandaram. Aí fica assim, ela faz a apresentação, se você puder na segunda, e ele também, a gente combina. Não, professor, sabe o que foi? Deixa eu informar o que foi. É porque o senhor estava como titular nessa e suplente na outra. Aí eu estou vendo o e-mail aqui, o senhor recebeu as duas. É porque deve ter visto só essa anterior. Acho que foi isso, não?
Não explicaram para mim que eu estava de suplente num e de titular na outra. Então, eu peguei a... Aí o senhor pegou a que o senhor estava de suplente. Que apareceu primeiro. Foi esse equívoco aí. Mas, enfim, Carlos, já apresente, né? E aí a gente se reúne, se você já treinou, já se organizou tudo para isso, né? Certo. Eu posso retomar para você zerar o tempo e continuo? Como é que eu faço? Pode zerar. Como foi o primeiro slide, né? Eu quis só explicar isso para você não perder o tempo, se fosse o caso de suspender, né? Não, tá ótimo, eu entendo mais. Então, assim, a pesquisa é intitulada Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, né, na UTI do Hospital de Referência Regional do Semiárido Nordestino, né? E aí a gente tem que os hospitais, né, eles são locais críticos para selecionar, né, e disseminar bactérias resistentes, né, sendo essas bactérias muitas vezes causadoras de infecções relacionadas à assistência à saúde. E nesse cenário, nesse ambiente hospitalar, né, a unidade de terapia intensiva, ela se destaca, né, tanto pela questão da própria terapia intensiva, né, como pelo perfil do paciente que está lá. É um paciente que usa mais dispositivos invasivos, tanto em quantidade quanto em tempo, né, tem um quadro clínico mais comprometido, muitas vezes com uma quebra de barreiras, digamos assim, de proteção, né, anatomofisiológicas. Também os pacientes têm presença de comorbidades, né, muitas descompensadas, agudizadas. Há uma maior manipulação por parte da equipe de assistência, né, nesse paciente, em virtude da própria dinâmica, né, da terapia intensiva, e com isso uma exposição maior a uma abundância de patógenos, né, que é inerente ao atendimento em serviço hospitalar, né, que são os riscos biológicos. E há também o uso de antibiótico, que é mais prolongado e intenso, né, na terapia intensiva. Lembrando que esse uso de antibióticos, né, ele está diretamente ligado à resistência antimicrobiana, né, e essa resistência antimicrobiana, ela favorece a limitação das opções de tratamento do paciente. Na medida que eu tenho mais bactérias resistentes a mais tipos de antibióticos, as opções terapêuticas, elas vão se reduzindo. E esse fato, ele se torna um perigo para a segurança do paciente, né, e a OMS tem considerado essa situação como uma ameaça global à humanidade, na perspectiva de que não se possa futuramente tratar, né, não se consiga tratar infecções nos pacientes, seja elas adquiridas, seja elas relacionadas à assistência à saúde. Então, as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas podem aumentar a mortalidade, né, prolongar a hospitalização desse paciente, né, gerando com isso um grande encargo financeiro, tanto para pacientes, famílias, como para o próprio sistema de saúde, independente de ser público ou privado, leva a complicações médicas, muitas vezes agravamento do quadro clínico do paciente, né, gerando incapacidade de longo prazo, né, a gente tem alguns pacientes de terapia intensiva que necessitam de reabilitação, né, no segmento do seu tratamento, e também gera diminuição da oferta de leitos à comunidade. Quanto mais tempo um paciente ocupa um leito de UTI, menos rotativo aquele leito se torna e menos chance, né, de ser ocupado por outro paciente, ou seja, diminui a oferta de leitos à população. E aí a gente traz algumas taxas de infecção relacionadas à assistência à saúde, feitas em um estudo, nesse estudo de Talfa, que ele diz que países em desenvolvimento têm uma taxa de 15,5%, ao passo que países da Europa e Estados Unidos, essa taxa é de 4,5% e 7,1%. Ou seja, menos de um terço e menos da metade do que é encontrado em países em desenvolvimento. Algumas ilhas na terapia intensiva, elas são consideradas prioritárias, que é a PAV, pneumonia associada à ventilação, a infecção de trato urinário associada a catéter, né, a infecção primária de corrente sanguínea laboratorial associada a catéter. Né, a pneumonia associada à ventilação é em decorrência do uso de ventilador mecânico, a ITU associada a catéter em virtude do uso da sonda vesical de Demore, que está ilustrada aqui nessa figura do meio, e a infecção primária de corrente sanguínea é associada ao uso de catéter venoso central. Lembrando que a definição de infecções associada a catéter diz que o paciente precisa estar em uso desse dispositivo invasivo, né, desse catéter, ou da ventilação mecânica, por mais de 2 dias de calendário, né, sendo o dia 1 o dia da instalação,
devendo o paciente estar com o dispositivo invasivo na identificação da infecção, ou esse ter sido removido no dia anterior. Então, o consumo de antimicrobianos que está aí envolvido nas infecções relacionadas à saúde e na resistência antimicrobiana, ele muitas vezes é feito baseado em duas questões, que é a incerteza diagnóstica e o medo de não cobrir adequadamente o patógeno, ou seja, se prescreve, né, se administra um antibiótico muitas vezes maior do que a necessidade do paciente, na perspectiva de cobrir um leque maior de patógenos, né, e com isso leva a um uso abusivo. Né, e esse uso abusivo, né, que está muito relacionado a essa resistência antimicrobiana, favorece a falência de tratamento, né, muitas vezes levando à necessidade de mudança desse tratamento, a busca por uma segunda opção terapêutica. Muitas vezes essa segunda opção terapêutica ela é menos eficaz e às vezes mais tóxica para o paciente, né? E essa redução da opção terapêutica, como a gente falou, ela é um limitante nas opções de tratar, né, o paciente. Vale destacar que as pesquisas de antibióticos, elas têm cada vez mais diminuído, né, e com isso ela tem se tornado mais onerosa, né. A literatura coloca que a crise da resistência, ela está justamente nisso, porque há uma redução nessa produção, e percebeu-se que a resistência antimicrobiana, ela é muito mais rápida do que a velocidade das pesquisas, tornando essas pesquisas muitas vezes mais onerosas, né, e isso gera importantes incrementos nos custos assistenciais. Então, a gente tem, né, com esse estudo de Pix e Wunderlich, que a antibiose inadequada tem algumas consequências, como maior tempo de internação hospitalar, maiores custos hospitalares, nefrotoxicidade e a própria infecção nosocomial ou hospitalar, como é conhecida. Então, nesse cenário, né, o paciente ele fica sujeito à dificuldade de ser tratado, né, a um prolongamento de sua hospitalização, o risco de morte, né, principalmente pela essa dificuldade de tratamento, e tudo isso gera aumento no custo desse tratamento. Então, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as infecções relacionadas à ciência da saúde e seus fatores de risco na UTI, de um hospital de referência regional do semiárido nordestino, no quadriênio 2017 a 2020. Tem como objetivos específicos caracterizar o perfil dos pacientes internados na UTI estudada, apresentar indicadores relacionados ao controle e monitoramento de IRAS, estudar a utilização, consumo e não conformidades no uso de antibióticos e sua relação com as IRAS, identificar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de IRAS na população analisada. Como metodologia, a gente tem que é um estudo retrospectivo, observacional, corte transversal, de abordagem descritiva e quantitativa. O local de estudo foi o Hospital Regional Dr. Tarcísio Vasconcelos Maia, conhecido como Hospital Tarcísio Maia, que é um hospital público, né, conveniado ao SUS, Hospital Geral, né, de grande porte, conta com 157 leitos, sendo 29 deles de terapia intensiva. Né, é um hospital de referência para urgência e emergência de toda a região oeste, né, atende mais de 60 municípios e conta com diversas especialidades, né, desde a urgência até o internamento, procedimentos cirúrgicos, enfim, está aberto 24 horas para toda a população, né. E o local da coleta de dados foi a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é um setor dentro do hospital, responsável pelo monitoramento, né, e acompanhamento, prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, foi coletado, né, no nosso banco de dados, informações, né, de 1.682 pacientes, considerando ocupação leito-mês, né. Esse banco de dados, de 1.682, ele foi usado para traçar o perfil da UTI estudada, bem como os indicadores de controle e monitoramento de infecção. E também foi feito, a partir desse 1.682, um banco com 1.235 pacientes, considerando pacientes por admissão. E a partir desse banco foi feita a análise bivariada e a análise multivariada através do modelo de regressão logística. O instrumento de coleta de dados foi a ficha de notificação de IRAS de pacientes admitidos na UTI, né, durante esse período, 2017, 2020, que ocuparam o leito. E os critérios de inclusão foram todos os pacientes que ocuparam o leito durante esses 4 anos, né, e que tiveram sua ficha preenchida com plenitude, né, desde a sua entrada até a sua saída. Já os critérios de exclusão foram as fichas de pacientes que não tinham preenchimento pleno, né, que faltavam informações que seriam importantes para a pesquisa.
Então, a partir dessa coleta foi gerado um banco de dados, né, de acesso exclusivo aos profissionais, né, envolvidos nas pesquisas, aos pesquisadores próprios da pesquisa. Então, aqui é a ficha de notificação de infecção, que foi instrumento de coleta, né, do qual a gente abstraiu as informações. Essa ficha ela é padronizada no serviço de saúde, no hospital, então ela é preenchida para cada paciente da terapia intensiva, né? Ele é identificado por mês, ano, ou seja, é o mês que o paciente está internado e o ano que ele está internado. Então, para cada mês que o paciente ficou internado, é preenchida uma ficha. Se ele ficar 3 meses internados diferentes, ele vai ter 3 fichas dessas preenchidas, né? Então, tem a parte de identificação do paciente e tem essa parte de registro. Na nossa coleta de dados, né, na coleta de dados, não foi identificado o dado pelo nome do paciente, e sim pelo registro, né, que é um número, que é um valor numérico. E aí vai ter diagnóstico de admissão, origem do paciente, toda a parte de fluxo interno até a saída do paciente. Tem também informações relativas a fatores de risco, que já foram padronizados pela própria CCIH. Na outra parte da ficha, a gente tem a parte de infecção hospitalar, né, onde tem dispositivos e alguns procedimentos, e a classificação das infecções. Lembrando que essa parte também já havia sido preenchida previamente pela CCIH. No verso da ficha, a gente tem os procedimentos e dispositivos invasivos que o paciente usou. Nessa parte também coloca suporte ventilatório, entra aqui. E a gente tem aqui o registro de 1 a 31 dias, ou seja, o tempo máximo do mês, né, que cabe em um mês. Aqui a gente tem a parte de antibióticos, antimicrobianos de forma geral, que o paciente utilizou também, de 1 a 31 dias, se for o caso do mês, o registro das culturas, né, e algumas observações. Com relação a essa parte de precaução e isolamento, que está circulada, a gente não coletou essa informação. Então, aqui na tabela 1, a gente traz a quantidade de fichas que foram analisadas ao longo dos 4 anos, né, totalizando 1.682 fichas, e a gente tem 97 que as fichas não tinham plenitude de preenchimento, então não agregavam informação à nossa pesquisa. Quanto às análises, né, foram feitas 3 tipos de análise. Análise descritiva, né, a partir para traçar o perfil da UTI estudada, né, e os indicadores de controle de infecção, digamos assim. Foi feita também a análise bivariada, a partir da eleição da variável dependente infecção na UTI, né, IRAS na UTI, e essa variável ela foi relacionada, né, a partir dessa análise, com outras variáveis que pudessem dar resposta, né. Foi feito o teste do Q quadrado e a estimativa de risco, pegando o valor da razão de prevalência, né, menor do que 0,20, como um indicador, digamos assim, para inserir essa variável na análise multivariada, através do modelo de regressão logística. Então, a partir da seleção das variáveis do modelo bivariado, a gente foi inserindo uma a uma na análise multivariada para a formação do modelo, sempre na perspectiva de melhoria desse modelo e com base na teoria, né, que respalda a análise da relação, no método Stepwise Forward, que é passo a passo para frente, então colocava uma, analisava o ajuste do modelo, se fosse ok, permanecia, se não, a gente tirava aquela variável e era inserida uma outra variável. Até que a gente conseguiu fechar um modelo, digamos assim, satisfatório, com 7 variáveis que serão apresentadas a seguir. Com relação ao tratamento dos dados, foi usado o Microsoft Excel e o SPSS versão 25. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UERN, sem necessidade de termo de consentimento livre e esclarecido. Então, aqui a gente traz os resultados, né, que a gente chegou, né, e a discussão da pesquisa, né. Então, enquanto o perfil da UTI, nessa análise descritiva, a gente tem que a maioria dos pacientes são do sexo masculino, 62%, na faixa etária igual ou maior de 60 anos, né. Porém, se a gente categorizar em idoso e não idoso, a gente vê que a maioria dos pacientes são não idosos, né? Lembrando que a gente tem uma mediana de idade nesse cenário de 57 anos, um valor mínimo de idade de 7 e um maior de 102 anos. Embora a UTI, ela seja uma UTI geral adulto, identificou-se a presença de menores, digamos assim, de 18 anos internados na UTI durante o período estudado. Com relação ao diagnóstico, né, a gente tem
que a maioria dos pacientes foram internados por causas naturais, né, entendendo causas naturais como aquelas não relacionadas a um agente externo, e esse agente externo seria o quê? Seriam as violências, os traumas, os acidentes, a intoxicação exógena, as tentativas de suicídio, isso tudo é considerado uma causa externa, né, que é uma nomenclatura utilizada pelo Serviço de Epidemiologia. Então, a maioria dos pacientes tiveram causas clínicas, como infarto, AVC, insuficiência renal, etc. Quanto à origem do paciente, a maioria dos pacientes foram oriundos, né, mais de 50% do pronto-socorro. A gente também fez um estudo da presença de comorbidades e a gente identificou que a maioria dos pacientes apresentam comorbidades, se destacando os pacientes que têm 1, 2 e 3 comorbidades, né? E uma das comorbidades que chamaram mais atenção foi a infecção prévia à UTI, que esteve presente em 38,6% dos pacientes. Então, a gente traz esse estudo aqui de Rodrigues Acelas, em que ele identificou, no estudo dele, fatores de risco intrínseco para IRAS, como idade maior que 65 anos, sexo masculino, doenças incuráveis, hematologia, doenças gastrointestinais e presença de mais de 2 doenças subjacentes. Essas variáveis, esses fatores de risco, a gente não conseguiu identificar no nosso estudo, porém, essas variáveis que estão em destaque, né, como idade mais de 65, sexo masculino e presença de comorbidade, elas são alinhadas com o nosso perfil de UTI, né. O sexo masculino, ele foi testado no modelo múltiplo, porém, ele não permaneceu no modelo porque ele desestruturou, de certa forma, o modelo. Com relação a fatores extrínsecos, né, essa mesma pesquisa traz alguns, como o uso de catéter venoso central, admissão na UTI, uso prévio de antibiótico, número de antibiose administrada, exposição a cefalosporina, ventilação mecânica e tempo de internação, né. Essa análise, né, enquanto fator de risco dos dispositivos, como catéter central e ventilação mecânica, a gente não fez na nossa pesquisa, por entender que elas são construtos da variável dependente IRAS na UTI, né, participa da definição de IRAS. A admissão na UTI também não, já que todos os nossos pacientes eram da UTI. Então, esse uso prévio de antibiótico, a gente utilizou ele no modelo bivariado, mas ele não entrou no modelo múltiplo, né, entrando apenas dessas aí que foram identificadas por Rodrigues Acelas, o número de antibióticos administrados e o tempo de internação, que vai estar lá no modelo múltiplo como fator de risco. Com relação ao tempo de internação, né, a gente tem o tempo de internação na UTI e tem o tempo de internação geral, que esse paciente da UTI ficou dentro do hospital. Então, temos uma mediana de 5 e 16,5 dias, ambos com a moda de 2 dias, ou seja, unimodais, e um valor mínimo de 0 e máximo de 31 e 280. 31 para a UTI, por quê? Porque é o valor máximo por mês que o paciente consegue ficar. E 280 dias foi o valor total que o paciente permaneceu no hospital, né, com amplitude interquartil de 10 e 27. Ainda com relação a essa média, essa permanência no hospital, né, a gente calculou o tempo médio de permanência, que é um indicador hospitalar, né, do Ministério da Saúde, e identificamos que 11,4 dias na UTI foi o tempo, digamos assim, médio que ele ficou, e 25,4 dias no hospital. E esse tempo, ele aumentou, né, quando os pacientes adquiriram IRAS, passou para ser 15,5 dias e 38 dias no hospital. Alguns estudos colocam, né, um aumento de 7 a 10 dias de internação com o adquirimento de IRAS, né, de infecção relacionada à assistência à saúde. E a Organização Mundial de Saúde, ela coloca um aumento de 5 a 29,5 dias, né, após, então, os estudos em si e a nossa realidade mostrou que IRAS provocou, digamos assim, esteve relacionado a esse aumento no tempo de permanência na UTI. O Ministério da Saúde lançou em 2013, não foi identificada uma meta mais recente, né, que a meta dos pacientes deveria ser ficar entre 4,5 e 5,3 dias na UTI. Um valor bem aquém, né, do identificado por nós na UTI estudada. Com relação à evolução do paciente na UTI, a gente viu que os óbitos, eles se sobressaem ao número de altas, né, é maior do que o número de altas. Alguns pacientes, né, 447, passaram de um mês para o outro, e alguns, 54, tiveram transferência externa, ou seja, saíram da UTI direto para outra instituição de saúde.
Os indicadores de desfecho clínico, eles mostram uma taxa de mortalidade de 52%, né, de uma mortalidade por íris de 49%, taxa de letalidade 29,6% e uma taxa de melhora clínica 43,6%, ou seja, menor do que a taxa de mortalidade. E uma taxa de readmissão de 2,2%, que dá cerca de 27 pacientes readmitidos, ou seja, são aqueles pacientes que saíram da UTI para um leito clínico e, por agravamento do seu quadro, teve novamente pedido de vaga de UTI e retornaram à UTI. Com relação ao desenvolvimento de IRAS, né, após a admissão na UTI, 541 pacientes desenvolveram IRAS após a admissão na UTI, o que dá uma taxa global de 64%, né, e uma taxa de pacientes com IRAS de 43,8%. Lembrando aqui que essa taxa global de IRAS, ela se torna maior do que a de pacientes, porque há pacientes que têm mais de uma infecção durante seu internamento, né. Um estudo de Michelin Fonseca, ele mostrou uma taxa de IRAS, né, que foi de 23,8 no estado de Minas Gerais, né, no hospital universitário, ao passo que no Piauí, essa taxa foi de 64%, que está alinhada com o valor identificado no nosso hospital. Né, lembrando que ambos os estados, eles têm, né, Piauí e Rio Grande do Norte, pertencem à região Nordeste. Então, com relação ao desenvolvimento de IRAS e o diagnóstico ser microbiológico clínico, né, para a definição do caso, a maioria dos nossos IRAS, né, identificadas, elas foram por critério microbiológico, ou seja, tinham um agente etiológico isolado, identificado, né, sendo a maioria bacteriano, o que foi diferente do resultado encontrado por Sinésio, né, no seu estudo, em que o critério clínico ele foi maior do que o critério microbiológico. Os indicadores de IRAS, né, propriamente dito, eles trouxeram uma taxa de IRAS, né, de infecção primária de corrente sanguínea de 1,6%, PAV 22,5% e ITU 19,4%, né. Já a densidade de IRAS foi 1,8 por 1.000 pacientes dias, a pneumonia associada à ventilação de 27 e a ITU associada a catéter 22,3%. Então, as duas infecções, das 3 infecções prioritárias que mais se destacam, é a pneumonia associada à ventilação mecânica, e, na sequência, a infecção de trato urinário associada a catéter. Lembrando que a taxa de IRAS é um valor mais estático, digamos assim, e a densidade, ela mostra a exposição ao risco. Então, quanto maior a densidade, mais exposição ao risco os pacientes tiveram de adquirir essa IRA. Os principais dispositivos invasivos utilizados na UTI, né, quem mais se destaca é a sonda vesical de demora, com 96,8%, seguida de catéter central e ventilação mecânica, que foi 79,4%. Então, o MOD e COVAX, eles trazem que a PAV é a IRAS mais comum e fatal na UTI, né? A gente percebeu que é a taxa maior no serviço estudado, mas que essa relação com a mortalidade, ela não foi avaliada por nós. Aproximadamente 10% dos pacientes em ventilação mecânica desenvolveram IRAS, né, no estudo dele, bem abaixo do que a gente identificou no nosso estudo, e a IRAS, ele traz como uma importante causa de internação, morbidade e mortalidade. No Brasil, dados de 2014, publicados pela Anvisa, referente às UTIs de 1.692 hospitais, mostraram a densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea de 5,1 infecções a cada 1.000 catéter central dia, ou seja, pacientes que estavam em catéter. Um número maior do que o identificado na nossa pesquisa, né? Porém, assim, a gente infere que por ter uma incidência grande de outras infecções, fica mais difícil identificar a infecção primária de corrente sanguínea, já que essa exige a ausência de infecção em outro sítio, né, em outro foco. Outra questão na pesquisa foi o consumo de antibióticos, né? A gente viu que 42% dos pacientes utilizaram antibióticos antes de entrar na UTI, e já na UTI esse valor foi de 89%, ou seja, ele mais que dobrou na terapia intensiva, né? Que vai de encontro, né? Alinhado com o que foi dito lá na introdução, né? Que na UTI há um uso mais intenso e prolongado de antibióticos. Pelo menos 34 tipos de antibióticos foram prescritos na UTI, né? Com uma medida de LOT. O que quer dizer LOT? É Length of Therapy, que é o período na qual os pacientes estiveram expostos à terapia antimicrobiana, né, a antibióticos. Então, a gente deu um valor de 872,5 para cada 1.000 pacientes dias, ou seja, uma boa parte
da internação, os pacientes permaneceram sob o uso de antimicrobianos, né, de antibióticos. A gente teve o uso, né, pelos pacientes de 1 a 11 tipos de antibióticos no mesmo internamento, com destaque para 2, né, antibióticos, 22,7%, 3 e 4%, e 4 tipos de antibióticos, né, ou seja, se destaca a politerapia no ambiente da terapia intensiva. Então, VAEL e colaboradores, eles colocam, né, que a exposição prolongada a antibióticos é um relevante contribuinte para o desenvolvimento de resistência e, historicamente, o uso de antibióticos na UTI tem sido alto. A gente avaliou também as prescrições de antibióticos na UTI. Então, os antibióticos mais prescritos em ordem decrescente foi vancomicina, meropenem, ceftriaxona, amikacina e polimixina. E os mais usados foram meropenem, amikacina, polimixina, vancomicina e imipenem. Esse mais usado, ele foi feito em função da medida de DOT, que é outra cálculo que é feito para ver o consumo de antibióticos, e traz o days of therapy, ou seja, os dias de uso da determinado antibiótico por 1.000 pacientes dias, né? Destaca-se aqui a presença do meropenem, né, como primeiro e quinto lugar, que ambos pertencem à classe dos carbapenêmicos, né, e aí a gente vê que há um uso acentuado de carbapenêmicos. E lá no modelo múltiplo, né, essa questão do carbapenêmico, ele foi identificado como um fator de risco, né, para infecções relacionadas à assistência à saúde, né. Um outro antibiótico também foi a amikacina, que é o segundo aqui mais utilizado. Ele também foi identificado no modelo múltiplo, através da classe dos aminoglicosídeos, como um fator de risco para infecção relacionada à assistência à saúde. A cefalosporina de quarta geração, carbapenêmico e glicopeptídeos, são fármacos mais consumidos em UTI, né, segundo o estudo de Mello. Então, é compatível com o que a gente identificou, principalmente com relação a carbapenêmicos e glicopeptídeos, né, que aqui entra a vancomicina. Além do crescimento significativo de uso de fármacos como meropenem, teico e vancomicina. Teicoplamina não entrou na nossa, nos mais prescritos, nem nos mais utilizados na nossa UTI, na UTI estudada. Com relação à realização de culturas, né, que serve para nortear a antibiótico-terapia, 83,2% das culturas, elas foram realizadas na UTI após o uso de antibióticos. E aí, Reis, Aguilar e Caicedo, eles expõem que a identificação laboratorial precoce e a notificação de cepas de bactérias são a chave para a prescrição e terapia antibiótica oportuna. Além do uso de antibióticos, a gente estudou também os antibióticos interrompidos, né, durante o uso, e antibióticos prescritos, mas não administrados, ou seja, a gente estudou não conformidades com relação ao uso de antibióticos na UTI. E aí a gente viu que 28 tipos de antibióticos foram interrompidos durante o uso, 1.057 dias, com 1.057 dias de falta, e 434 tratamentos interrompidos. Já com relação a antibióticos prescritos, mas não administrados, ou seja, eles foram prescritos, mas sequer chegou a ser administrado, né, mas estava lá na conduta do profissional. Foram 26 tipos, 390 dias de faltas e 195 tratamentos não administrados. E quais os antibióticos que foram identificados nessas não conformidades, né? Com relação aos antibióticos interrompidos durante o uso, ou seja, que o paciente vinha tomando regularmente e, de repente, deixou de tomar, mesmo estando prescrito, a gente tem polimixina, vanc e meropenem, com 292, 132 e 138 dias de interrupção, respectivamente, né? E com 68, 55 e 57 tratamentos interrompidos. Com relação aos antibióticos prescritos, mas não administrados, a gente tem também apresentado da polimixina, meropenem e ceftriaxona, né, que dá 98, 33 e 32 dias de prescrição, né, mas sem realização em momento algum, que dá 15, 24 e 22 dias de tratamento prescrito que sequer chegaram a ser executados. Então, aqui a gente traz agora a identificação dos fatores de risco que foram feitos a partir do modelo de regressão logística múltipla, né. Então, a análise bivariada permitiu que a gente fizesse a avaliação do modelo múltiplo, né, o ajuste do modelo, e o que resultou foram essas 7 variáveis, né, que é tempo de permanência, lote,
né, lembrando que é o período de exposição à terapia antimicrobiana, total de antibiótico por tipo, uso de carbapenêmica, aminoglicosídeo, nitromidazólico, e a presença de comorbidades, no caso, a infecção prévia, né? Então, essas 7 variáveis, elas permaneceram no modelo, porque trazem uma razão de prevalência interessante e um valor de P, né, significativo. Vale destacar que das 7 variáveis que ficaram no modelo múltiplo, 5, né, são relacionadas ao uso de antibióticos. Então, o Sinésio, ele fez uma análise multivariada também, com dados de IRAS do Distrito Federal, né, de UTI do Distrito Federal, e ele identificou como fatores de risco tempo de internação na UTI, o que está alinhado com a nossa identificação também, e identificou internação por causa clínica, diabetes, cirurgia eletiva, que não foi identificado no nosso estudo. Com relação à variável tempo mais de 7 dias, a gente teve que ele é maior do que a média de tempo, digamos assim, né, das UTIs brasileiras, no mesmo quadriênio, né, que ficou em torno de 5,5 e 6 dias, e esse tempo, ele aumentou quando o paciente teve IRAS, como já foi discutido anteriormente. Com relação à variável lote, mais de 6 dias de antibiótico, e Mechak, ele diz que na pneumonia nosocomial, por exemplo, um curso de 7 dias de tratamento, ele é amplamente recomendado, né, pelo estudo, diretrizes americanas e europeias, né. Tem também um outro estudo que traz que 6 dias já dá uma resposta satisfatória, né, ao tratamento de infecções no ambiente, na UTI, né, principalmente a pneumonia. E aí, cursos prolongados de antibióticos, eles favorecem, né, a resistência. Então, esse lote mais de 6 dias, aí ele pode contribuir, digamos assim, com essa resistência. O uso de mais de 3 tipos de antibiótico, que mostra uma variabilidade nesses antibióticos, e aí Kermans, ele traz que há, sim, uma dificuldade na prescrição e no uso correto de antibiótico, muitas vezes por falta de testes diagnósticos, né, para identificar o patógeno e orientar a prescrição. Todavia, a gente viu que mais de 83% das culturas foram feitas pós-uso de antibiótico, né? Ou seja, muitas das prescrições, né, dos usos de antibióticos podem ter sido direcionado, né, por inferência, por questão empírica. Uma outra fator de risco identificado foi o uso de carbapenêmicos, né, como um fator de risco para IRAS, só que esse carbapenêmico, ele é amplamente utilizado no tratamento de infecções, e a gente viu que ele é a classe de antimicrobiano mais utilizado na UTI, e o mau uso desses antibióticos tem contribuído para o surgimento de isolados resistentes aos carbapenêmicos, ou seja, está alinhado com o que a gente identificou na pesquisa. Outro fator de risco é o uso de nitromidazol, representado aqui pelo metronidazol, né, que também é um antibiótico utilizado no tratamento de infecção por Clostridiose difficile, que é a diarreia aguda, especialmente em indivíduos submetidos a terapias antimicrobianas. Lembrando que esse metronidazol, ele não foi identificado no perfil de sensibilidade nem de resistência das bactérias, nas culturas que a gente estudou, e nem esse Clostridiose difficile foi identificado também em nenhum momento, né? Mas já há estudos que mostram, sim, a necessidade de monitoramento dessa bactéria, e que há já a identificação de gene de resistência no metronidazol, no Clostridiose difficile. Então, o estudo de Silva, Brito e Simonato diz que internação anterior, permanência hospitalar prolongada, transferência entre unidades hospitalares e uso de antimicrobianos, né, aminoglicosídeos, carbapenêmicos, cefalosporina, fluoroquinolona e polymyxina, foram associados a organismos resistentes à polymyxina, né? Então, a gente tem que a polymyxina, no estudo, ele esteve entre os 5 mais prescritos e mais usados, está também entre os 3 mais presentes nas não conformidades. E as culturas que a gente analisou, elas não trazem o perfil de resistência contra das bactérias à polymyxina. E aí a gente pensa se isso pode configurar-se como um desafio, né, para o tratamento com a polymyxina na terapia intensiva estudada. Então, o que é que a gente conclui desse estudo? Que a UTI estudada, ela tem um predomínio de homens, né, na faixa etária de maiores de 60 anos, internados por diagnóstico clínico e com presença de comorbidades, especialmente infecção prévia à UTI.
né? Também identificou-se uma exposição elevada a procedimentos e dispositivos invasivos, com um tempo de permanência na UTI alto, né, o que pode favorecer o paciente a adquirir infecções relacionadas à assistência à saúde, atreladas à resistência antimicrobiana. Também a gente conclui que desfechos negativos significativos, ou seja, os óbitos, eles se sobressaem às altas, com taxa de mortalidade maior do que a taxa de melhora clínica, densidade de incidência de IRAS elevadas, um uso de antimicrobiano acentuado, como a gente viu, tanto pela medida de lote, né, que o período de exposição, que deu de 872 por 1.000 pacientes dias, como também pelas medidas de DOT, e a presença de não conformidades no uso de antibióticos. Também a gente conclui a identificação de 7 fatores de risco, né, associados ao surgimento de IRAS na UTI, especialmente vinculados ao uso de antibióticos, que foi 71% das variáveis analisadas, ou seja, 5 das 7 que a gente identificou no modelo. Outras variáveis que a gente identificou como fator de risco foi o tempo de permanência e a infecção prévia à UTI. E todas as 7 variáveis, né, juntas, elas são passíveis de mudanças através da efetivação de ações de gestão de antimicrobianos. Então, aqui são algumas referências que foram utilizadas na pesquisa, né, e aí eu agradeço ao Werner, a Carlos, ao próprio programa, né, pela disponibilizar esse mestrado, né, e a oportunidade de estar fazendo, aos professores do curso, né, do mestrado, especialmente ao orientador Thales. Agradeço novamente à banca, né, por ter aceitado esse convite, a Maria Eduarda, que é uma acadêmica de iniciação científica, que contribuiu bastante com essa pesquisa, e, por fim, ao Hospital Regional Tarcísio Maia, que aceitou que a pesquisa pudesse ser feita lá, né. Então, a todos, meu muito obrigado. E assim me coloco à disposição da banca, né, para arguição e sugestões de melhoria da pesquisa. Obrigada. Obrigado, Kalídia. E aí, dentro desse contratempo, né, assim, que a gente teve uma confusão aí no envio dos documentos, acho que foram os 2 documentos juntos, e acabou causando essa confusão, tanto foi o convite para uma banca como para outra, né, então pode ter tido algum probleminha aí. E aí eu queria combinar, né, com a banca um outro dia que seria possível, né, que estaria disponível, né, eu estava pensando aqui nas datas. Ô, Thales, Senhor? eu queria propor que o outro examinador pudesse fazer a arguição normal dele, porque no dia que que a gente se reunir para dar a nota, eu vou só entregar as minhas sugestões e se ela vai estar presente, se eu tiver alguma dúvida, esclareço com ela. Não vai ser preciso ela apresentar de novo e nem o outro examinador ficar esperando para fazer a avaliação dele. Eu acho que isso já adianta. Ele faz a parte da arguição dele, a gente só não vai dar a nota, porque eu preciso ler, fazer as sugestões de correção que eu possa fazer, e depois, se tiver alguma dúvida, esclareço com ela e a gente faz discute lá a questão da aprovação ou não aprovação. Somente isso. Pronto, tá bom, então. Então, pode ser, Marcão? Então, você pode... Obrigado aí pela sugestão, professor, desse encaminhamento, só sempre muita sabedoria aí. Marcão, então pode ser? Você faz só... Pode sim, perfeito. Então, obrigado aí, então a gente fica, né, à disposição do professor Marchione para fazer... Obrigado, professor Thales, pelo convite, obrigado, Kalídia, pela confiança, pelo convite. Conheço o trabalho, né, de Kalídia desde a qualificação, inclusive participei um pouco, né, das análises, né, Kalídia? Então, conheço já a construção do trabalho, tem um pouco da minha mão aí nas análises. Mas é um trabalho, assim, clássico, né, que tem muita epidemiologia, muitos dados, muitas análises. Então, é um banco de dados muito grande, que tem muitas possibilidades de análises. Então, por isso, quando você tem muitas possibilidades, quando você for submeter seu trabalho, você vai ser muito questionada sobre os modelos teóricos que você está fazendo.
principalmente porque tem muitas publicações em relação a IRAS relacionadas a UTI. Então, isso você já fica sabendo quando você submeteu o seu trabalho. Vai ter muito questionamento, principalmente na construção do modelo múltiplo teórico. Você viu que não foi fácil, né, construir o modelo multivariado. A gente demorou bastante e não foi fácil. Então, mas é isso. Mas vamos seguindo aqui. Eu mandei para você, Kalídia, algumas sugestões do seu trabalho escrito, certo? E, assim, de antemão, parabéns por sua apresentação. Reflete bem o seu trabalho, certo? Seu trabalho escrito. Você trouxe todos os pontos na apresentação e é coerente totalmente com o que você escreveu, certo? Então, parabéns pela sua apresentação. Em relação ao trabalho escrito, tem poucas coisas para comentar aqui no geral, de sugestão, para ver se vocês acatam, para ver se é uma melhoria no trabalho, mas são orientações assim, mais gerais, certo, Khalid? De uma maneira geral, em algumas partes, é claro que quando a gente está escrevendo o trabalho, a gente fica muito imerso, né, sobre o texto, a forma de escrita. Então, em alguns momentos, na forma de escrita, você foge um pouco da escrita científica. Então, usa alguns termos que não é muito usual para trabalho científico, certo? Então, coloquei algumas sugestões para que você reavalie essas colocações e você faz uma revisão como um todo, certo? Não colocar palavras coloquiais, não usar alguns termos assim que não é muito usual em um trabalho científico. É a chamada redação científica, né? Então, de maneira geral, você dá uma olhada na redação científica. Não é em muitos pontos. Eu vi alguns, aí você percebe onde eu destaquei, aí você dá uma olhada, certo? Em relação ao seu objetivo geral, como é um trabalho transversal, você não tem a capacidade de analisar riscos, certo? Então, no seu objetivo geral, não pode ter o objetivo de analisar risco. Você vai ver associações, certo? Pode ser uma mudança besta do termo, mas faz toda a diferença quando você submete um trabalho. Você analisa risco com trabalhos de segmento, que você consegue dizer que realmente é uma associação de risco. Mas aqui você trabalha apenas com associações, você não trabalha com fatores de risco, certo? Embora a compreensão seja muito próxima, mas é mudar ali o termo do objetivo geral. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, a descrição do estudo pode deixar só transversal mesmo, o seu desenho de estudo é transversal, não precisa dizer que ele é descritivo, observacional, retrospectivo, tudo isso resume a um modelo transversal, certo? Que você define bem o local de coleta e o período de coleta. Uma das coisas em relação ao período de coleta, você vai ser questionada futuramente por que você escolheu esse quadriênio em específico. É uma dúvida que sempre que alguém lê o seu trabalho, por que esse quadriênio? Por que esse quadriênio específico? Por que 4 anos? Certo? Você sabe responder ou não? Não, na verdade, é um serviço que eu conheço, né? E eu tinha clareza de que esses 4 anos, que quando começou o mestrado, né? Então, daria certo se pegar 2020. E aí, eu coloquei os 4 anos que eu tinha certeza que os dados estavam preenchidos, digamos assim, nas fichas, devidamente organizado, estruturado, e que eu poderia ter acesso a esse banco da melhor forma. Então, foi nessa perspectiva. Pronto, aí coloque só algum justificativo lá porque os 4 anos, por que não 3 anos e 9 meses? Então para você colocar lá, pelo menos, é um dos requisitos do checklist do Strobe. Então,
por que que você escolheu esse período de coleta de dados, certo? Só dando um pitaco aí a respeito disso, uma outra possível justificativa é que pega o período da pandemia, né, que é um período que a UTI estava mais movimentada. Talvez seja um argumento também que possa ser utilizado. Pode ser, é interessante. Porque apesar de que, embora a gente né? a gente teve leito de Covid, né, em 2020, só que a pesquisa ela não pegou os pacientes de UTI Covid, só os pacientes de UTI geral, mantendo o mesmo perfil das coletas de 2017, 2018 e 2019. Porque os leitos Covid só surgiram em 2020, né? Então, nada feito. Eu achava que você tinha pego de 2020 para cá. Não, 2019 para cá, pegando o período da pandemia. Não, foi 17 para 20, né? Aí é por razões logísticas, né? Por razões logísticas, esqueça o que eu falei, então. Pronto, em relação à introdução, eu acho que você poderia fortalecer um pouco os fatores associados que estão participando do seu trabalho. Porque como está dentro do seu objetivo geral, então o seu modelo teórico da introdução, ele tem que abordar um pouco melhor a questão dos fatores, vamos chamar de fatores de risco. Então, os fatores associados, ele tem que aparecer na sua introdução também, certo? Embora você tenha colocado lá os dispositivos, né? Os dispositivos de intervenção, mas tem outros fatores que são associados a eles, e não apenas esse. Inclusive, se você for pegar esses trabalhos, você vai ver que tem muitas variáveis, muitas que são testadas, e que talvez não tenha nem entrado no seu trabalho. Então, é interessante que o leitor compreenda quais são as variáveis. Deixa eu ver aqui. Em relação à sua amostra, você não diz, considera 100% da amostra. Você calcula o poder do teste. Então, qual é o seu poder que você consegue dizer que é suficiente para você encontrar relações significativas? Então, assim, mesmo que você diga, eu coletei todo mundo, mas dependendo da variável que você está analisando, essa variável, ela tem uma relação de poder, de associação entre as coisas. Então, o número de pessoas que são coletadas para um determinado evento, ela sempre vai depender das análises das correlações que você faz. Então, não existe... Embora você tenha pegado todo mundo, mas você precisa dizer se todo mundo é suficiente para encontrar relações significativas no seu trabalho. Então, eu já calculei esse poder, eu mandei para você. Normalmente, a gente considera um poder de mais de 80%, então, se no seu trabalho tem um poder de teste mais de 94%, então atende. Mas é só essa questão de... Você não diz que é 100% da amostra, você trabalhou com todo mundo, isso aí não tem significado, certo? É científico. O significado você tem uma relação entre a sua variável dependente e as suas variáveis independentes, e você precisa dizer que você consegue ter um poder mínimo para encontrar significância entre elas, certo? Uma das coisas, eu acho que eu cheguei até a sugerir para você, é que você defina muito bem o que é infecção relacionada à assistência à saúde, na sua metodologia. Você descreva bem qual é o modelo teórico que você está usando, quais são as variáveis que participam, o que você vai definir o que é IRAS, certo? E baseado em que, vamos dizer assim, teórico, ou baseado em vários outros trabalhos na literatura, porque isso é importante, é a sua variável dependente, é a sua variável mais importante do trabalho, vamos dizer assim. Ela precisa ser muito bem descrita. E eu acho que você deve suprimir todas as relações de coleta de ficha. Embora quando eu perguntei a você quem foi que fez essas fichas, você disse que foi você, né, que fez essas fichas. Mas para o leitor externo, ele vai
imaginar que já é uma segunda pessoa da administração que está pegando dos prontuários e fazendo uma ficha. Então, já tem um fator de erro a mais. Então, acho que quanto mais você trabalhar se referindo a prontuários, é melhor para você. Embora você tenha... Foi você mesma que fez as fichas, entendeu? Mas eu substituiria toda essa questão de modelo de ficha que foi a CCIH que produziu. Porque você fica refém de uma pessoa que classificou as IRAs, e não você que classificou. Então, acho que você precisa deixar isso muito claro na sua metodologia, que você usou esses parâmetros para dizer que a pessoa tem IRA ou não, certo? Então, quais são os parâmetros? Esse. De onde você pegou? Prontuário, certo? Mas assim, Marchione, quando o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética, né, eles exigiram o termo de consentimento livre esclarecido, né, porque estava tendo acesso às informações dos pacientes. E uma das coisas que eu justifiquei que não teria como fazer esse termo era que a gente não tinha acesso ao prontuário, então a gente não tinha acesso à identificação, endereço, telefone que nos pudesse chegar a esse paciente, como também muitos pacientes tinham evoluído a óbito, e também muitos pacientes eram de outros municípios de difícil acesso, digamos assim. Então, foi uma das que entrou na justificativa, e aí eles permitiram que a pesquisa fosse feita. Eu mandei, inclusive, esse instrumento informando quais eram os dados, que a única coisa que eu tinha era o nome e idade, e nenhuma outra informação que fosse possível identificar o paciente. Então, por isso que a gente não focou nessa questão também de prontuário, porque para passar pelo Comitê de Ética, eu precisei deixar claro que não tinha acesso ao prontuário, nem maior informações sobre a identificação do paciente. Ah, então tá, entendi. Então, por isso que você fica refém ao conteúdo da ficha. Isso, exatamente. Então, assim, é uma limitação que você assume no seu trabalho, lá nas limitações, e continua com a ficha, certo? Mas você, quando submeter o trabalho, você vai ser questionado por que não coletou tal variável, que está que é uma variável clássica, que está no prontuário, mas que não está na ficha, embora lá a ficha seja bem completa, mas sempre você fica refém às variáveis que estão na ficha da CCIH. Outra dúvida que eu fiquei foi em relação às fórmulas que você colocou sobre taxa de mortalidade geral, taxa de mortalidade por IRAS, taxa de letalidade. Aí você sempre coloca que é múltiplo de 100. Então, eu acho que isso são proporções, né? Não são taxas. Eu acho que você está colocando proporções. Taxa normalmente é por 1.000 pacientes, certo? Eu acho que são percentuais, né, que você está colocando. Essa definição e a própria fórmula, ela foi baseada nas documentações do Ministério da Saúde, que traz exatamente daquele jeito, né? Multiplicado por 100, em algumas ocasiões, como a densidade de incidência, é multiplicado por 1.000, né? Então, esses cálculos aí foi baseado em referência do próprio Ministério da Saúde, que ele traz nas portarias de indicadores de qualidade e de controle de infecção. Então, alguns, antigamente, por exemplo, né, trabalhava-se muito taxa de infecção por 100, né, 100%, em percentual. Só que aí, esse dado, aos pouquinhos, ele foi deixando de ser um indicador tão importante, porque ele, como eu falei na apresentação, ele traz um dado muito estático, absoluto, né, e hoje em dia, o controle de infecção, ele trabalha muito a questão do nível de exposição. Se eu tenho, por exemplo, 10% dos pacientes com infecção, é diferente de eu calcular a exposição ao risco, que aí eu vou trabalhar deshospitalização, eu vou trabalhar retirada de dispositivos. Então, hoje em dia, se trabalha mais com densidade, entendendo que ele é mais dinâmico e ele retrata melhor a realidade da terapia intensiva. Então, por isso que alguns é por 1.000, que aí é o somado acumulado de paciente dias, que é a quantidade de pacientes que ocupam leito de UTI dia a dia, né, acumulado, e não só a taxa de
do mesmo jeito vale para o uso do dispositivo. Você dizer que 10% dos pacientes usaram sonda é diferente de você dizer que eles passaram 10% do tempo utilizando sonda, né? Então, quanto maior o nível de exposição, maior o dano, maior o risco, então ele se torna um dado mais dinâmico, digamos assim. Não, eu entendi, a questão do cálculo da densidade é tranquilo. Só achei estranho que a taxa ser multiplicada sempre por 100 nos remete a proporções, mas se é um modelo que segue e ele nomeia como taxa, que é como você usou, então segue dessa forma. E já indo para os seus resultados, falta você descrever os seus resultados da tabela, certo? Então, você não descreve, você diz, olha, nossos resultados são esses aí, 2 pontos, certo? Leia a tabela. Mas você tem que descrever os resultados da sua tabela, de tanto da bivariada como na multivariada. Na bivariada você diz, na sequência exibida a tabela 16, na qual há variáveis que foram inseridas no modelo múltiplo. Pronto, 2 pontos e são essas variáveis. Mas você não descreve qual é a maior proporção, qual é a razão de prevalência, o que você escolhe para destacar os seus resultados que você vai usar na discussão, certo? Então, você precisa descrever os seus resultados, tanto na bivariada como na multivariada. E indo para o seu modelo, de regressão logística, como disse, não foi fácil chegar no seu modelo, você viu. Eu acho que quando você submeter, ele vai ser motivo de questionamento. Já participei de publicação que o revisor é muito chato, dizendo que uma variável é importante para permanecer nesse modelo e não foi testada, principalmente variáveis que talvez você não tenha coletado, por isso a preocupação de coletar de prontuário. Mas você vai ser questionado sobre esse modelo. Principalmente quando, por exemplo, você olha esse modelo, você viu que foi muito difícil encontrar esse modelo, que nada entrava, né? Mesmo você tendo um N muito alto. Mas se você for olhar esse modelo de IRAS, a única coisa que eu, por exemplo, o professor José Veríssimo, ele vai olhar para esse modelo multivariado e dizer quais são os meus preditores para dizer que a pessoa vai desenvolver IRA. É o tempo de permanência da UTI, é uma variável que se relaciona com o tempo de uso de antibiótico e o resto é antibiótico, né? Então, é um modelo que muitas pessoas vão dizer que tem muita colinearidade, porque o uso de antibiótico, com esses antibióticos que você colocou aí, eles talvez estejam dizendo a mesma coisa. Mas eu acho que você consegue justificar bem, dizer que esse foi o modelo mais parcimonioso possível, diante das opções que você tinha, porque você, como explicou lá no seu método, de que as variáveis, a IRA, para a construção da variável IRA, ela usa a presença do dispositivo e outros fatores, né? Isso que você colocou lá. Então, elas não podem participar do modelo multivariado, como independente, porque ela já faz parte do construto da dependente. Então, você estaria usando 2 vezes a variável. Então, esse é um dos modelos, certo? Um modelo teórico que a gente tentou construir. Pronto, esse é o modelo que você pode defender. E eu posso dizer que, se insistir, você pode dizer, colocou variável, tirei variável. Das variáveis que eu tinha, realmente eu testei todas. Essas foram as melhores, as mais ajustadas, certo? E aqui eu venho, futuramente, eu acho que é interessante você testar outros modelos, que eu acho que fica até mais fácil você construir um modelo teórico de risco de óbito, por exemplo, embora associação ao óbito. Então, para trabalhos futuros desse banco de dados, porque você tem uma taxa de óbito de 38,2%. Então, isso você poderia construir um modelo
preditor de óbito de UTI, certo? Diante das variáveis que você tem, ela poderia participar como dependente. Isso aí para trabalhos futuros. Como também, eu não sei se você comentou sobre isso, sobre a questão da presença de multiresistência de antibióticos. Eu acho que você comentou, não foi? Ele faz parte da IRA. Isso, porque como as infecções, em geral, são relacionadas a bactérias resistentes, né, então, ela, de certa forma, ela é o agente etiológico daquela infecção relacionada à assistência à saúde, né, ela vem depois, digamos, né. Eu acho que futuramente também é interessante você fazer um modelo múltiplo da presença de bactérias multiresistentes, que ela é uma das variáveis que está em foco hoje, saber o que está se relacionando com ela. Você pode ver o uso de determinado grupo de antibióticos, fatores clínicos, fatores sociais, demográficos, e você pode construir um modelo múltiplo com isso também, certo? Que eu acho vale a pena você fazer esses dois modelos, um modelo para multiresistência e um modelo para óbito. Eu acho que fica bem interessante. E, no mais, a sua discussão está coerente com o seu modelo que você colocou. Você trouxe os autores que construíram modelos semelhantes e a sua conclusão também. Então, no geral, Khalid, é isso. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Você, como disse, é um trabalho que tem muitas possibilidades de análise, e por isso, e que tem um N muito bom, só por esse fato de ter muitas possibilidades já deixa a pessoa perdida. Mas é isso. Tá, parabéns, junto com o professor Thales, do trabalho. Eu sei que uma coleta desse tipo não é fácil, é muito, muito puxado. E você tem um banco de dados muito interessante para você fazer novos trabalhos interessantes, trazer contribuições importantes, principalmente, não só para a discussão da IRA em si no geral, como contexto no geral, mas pelo próprio retorno que você dará ao seu trabalho, ao seu hospital, ao seu local. Então é isso, minhas considerações são essas, e espero que tenha ajudado a contribuir. Obrigado, professor Thales, obrigado, Khalídia. Ô, Thales, embora eu não tenha tido tempo de pensar sobre o assunto, que só na apresentação a gente tá ouvindo ali, mas não dá tempo a matutar sobre. É diferente você pegar a coisa que está escrita e você raciocinar em cima daquilo. Sim. Mas eu vejo algumas coisas aqui que eu já pediria para ela falar sobre isso. A primeira coisa é sobre a história do comitê de ética. Eu sei que você trabalha lá no setor, né? Por isso que você tinha acesso aos prontuários. Mas ter acesso ao prontuário não é uma coisa aberta para qualquer pessoa. Então, ou você vai ter que deixar claro que você trabalhava no setor, ou vai ter que ter, mesmo que você não tenha acesso aos dados do paciente para pedir o TCLE, mas você vai ter que ter uma autorização, pelo menos uma autorização da direção do hospital para ter acesso aos prontuários. E isso provavelmente as revistas vão exigir. A não ser que você deixe muito claro que você trabalhava no setor e estava lá e tal. Outra coisa, quando você fala, o termo eu não lembro mais qual é que você usa, que eu vou chamar aqui de terapia inadequada. Você vai ter que esclarecer muito bem isso, o motivo. Foi porque faltou o antibiótico, o que danado foi que houve descontinuidade ou nem houve o uso daquele antibiótico que estava sugerido pelo clínico. Possivelmente estava faltando antibiótico, né? Então, isso é um outro fator que cria aí uma coisa um certo vício, porque
se o paciente pode ter tido um desfecho final de morte porque não fez o tratamento adequado que o médico estava pedindo. É um fator que pode influir aí na mortalidade alta que você encontrou, acima da média esperada, encontrada em outras regiões do país. Outra coisa que você, não sei se você consegue esse dado, se esses pacientes tiveram o agente microbiano identificado, acho que a maioria teve, né, e se foi feito o antibiograma. Porque quando você usa o antibiótico aleatório, é outra probabilidade de dar errado, né? Se foi feito o antibiograma e se seguiu o que estava lá, né? Então, isso é uma outra informação importante. Houve diferença de fungo para bactéria? Eu vi que a maioria foi bactéria, mas pode ser a maioria de bactéria e a maior parte dos indivíduos que foram a óbito foi para o fungo. Acho que o que ele falou é uma coisa muito importante. Você ter em alguma coisa associar a essa alta taxa de mortalidade com as variáveis que você analisou, com os fatores que você pesquisou. Você não incluiu no modelo aí, você falou que é dificuldade de encontrar diferença significativa, mas eu acho que vai ter que fazer de alguma forma para ver se tem alguma associação, mesmo que não seja significativa, entre essa taxa de letalidade e as variáveis que você trabalhou aí. Aí, outro dado que eu também acho que seria importante no teu resultado, se você tiver disponível, essas bactérias, era gram-positiva, gram-negativa, né? Está dentro daquele grupo das MSRA ou não, né? Porque tem uns grupos de bactérias que são tradicionalmente reconhecidas como multiresistentes, porque elas têm um cassete genético lá que tem um monte de gene de resistência. Então, se dispuser dessas informações, seria importante. E quais as espécies, pelo menos qual as espécies predominantes, as espécies bacterianas predominantes entre essas que foram identificadas. Tá? Então, essas informações talvez não, com certeza enriquecerá mais o seu trabalho, se você tiver disponível, se não tiver paciência. Você não vai deixar de ser aprovada no seu mestrado por isso, mas isso melhora a qualidade do seu trabalho e facilita a publicação, né? Isso aqui, eu acho que melhoraria a qualidade do seu trabalho e facilitaria mais a publicação. O resto, eu vou ler o trabalho com calma, pensar sobre ele e ver as minhas dúvidas, que aí a gente pode tentar esclarecer com você. Se você quiser comentar sobre isso que eu falei, fique à vontade para falar. Pronto, com relação ao TCLE, né? Eu trabalhei nessa CCIH e, na ocasião que eu trabalhei, antes mesmo de entrar no mestrado, eu preenchi essas fichas com os prontuários, porque é uma rotina do serviço, né? Mas já quando eu estava no mestrado, eu já não estava mais nessa CCIH, então eu fui realmente, como aluna, ter acesso apenas às fichas de notificação. Eu não tenho acesso mais a nenhum prontuário, porque o objeto da pesquisa foi essas fichas, o objeto não, o instrumento, né? E assim, como eu falei, né, o CEP, ele questionou e a gente fez a argumentação de que não tinha acesso a esse prontuário enquanto aluno, né, era diretamente nas fichas. E essa pesquisa, ela foi, sim, feita carta de anuência, tudo direitinho, para a instituição de saúde, liberando o acesso às informações dos pacientes. Então, você vai acrescentar essa carta de anuência
se a revista cobrar, insistir no TCE, porque eu lembro que eu participei de uma banca aqui na UFRN, um trabalho muito parecido com o seu, só que era mais detalhado, porque ela descia nas espécies bacterianas todas, qual era mais prevalente, qual não era, e para ela ter acesso aos prontuários, teve que ter uma autorização do hospital, da direção do hospital, e o comitê de ética aceitou, porque é inviável você ir atrás desse paciente, uns até já morreram, não sei como é que vai coletar tudo, mas o comitê de ética aceitou que fosse feita uma anuência do hospital. Isso você tem, talvez não, acho que resolve o problema. Pronto. Com relação às não conformidades... Oi? Só uma coisa, tudo isso que o professor José Veríssimo colocou é importante no sentido para a gente refletir. Eu acho que eu estou quebrando todos os protocolos, né, professor? Não, pode estar à vontade. Porque, assim, o que é importante que a gente reflita é que o seu modelo teórico para identificar infecção relacionada à assistência à saúde, ele extrapola a sua ficha de notificação de CCIH. O seu modelo teórico. Então, se você pensar qual é o modelo teórico que vai encontrar os fatores de risco, vamos chamar fatores de risco, para identificar, para predizer infecção relacionada à assistência à saúde, você vai perceber que extrapola a ficha de notificação. Vai ter variáveis demográficas que não estão lá, vão ter variáveis de comorbidades, talvez não estejam lá, vai ter algumas relacionadas à própria assistência, à identificação de algum tipo antimicrobiano, embora é bem completa aquela ficha, mas o que eu quero dizer, quando você se amarra uma ficha de notificação, o seu modelo teórico, ele é limitado àquela ficha, certo? Então, por isso que quando você foi impedida de avançar os prontuários, por uma questão do comitê de ética, eu acho que você se limitou a ter apenas aqueles dados da ficha. Então, esse é um ponto interessante a se discutir. Então, eu acho que talvez se você pensar, se a gente for pensar grosso modo, é como se você estivesse tentando estudar ou ir no sentido de definição hospitalar de infecção relacionada à assistência de saúde da construção daquela ficha. Certo? E não o modelo teórico como um todo, que você tem todas as variáveis disponíveis, inclusive aquelas que as pessoas vão perguntar ao familiar, que é aquela variável que não está nem no prontuário. Então, é só uma questão de reflexão mesmo. Sim, então, voltando aqui às colocações do professor Veríssimo, essas não conformidades, né, como eu mostrei na ficha de IRAS, lá atrás tem os antibióticos que são prescritos, né, é preenchido ali os antimicrobianos prescritos, e eles são marcados, os que são administrados no paciente, né, do primeiro ao último dia do mês, conforme o tempo de internação daquele paciente. E há momentos em que eles são sinalizados como não administrados, embora permaneçam prescritos, né? Então, por isso que eu, como trabalhava no serviço, eu consigo identificar os porquês, né? Mas na ficha mesmo não tem identificação desse porquê, né? Tem apenas a quantidade de dias que está prescrito e que está administrado, e a quantidade de dias que foi prescrito e parou de ser administrado, ou que continuou sendo prescrito sem sequer ser administrado. Porque no próprio preenchimento da ficha, existem esse preenchimento dessa informação. Então, a gente consegue contar quantos dias ficou sem tomar, quais são os tipos de antibiótico, a quantidade de pacientes que ficaram. Então, por isso que a gente chegou nessa informação. Agora, a razão é tanto que no corpo do texto, você não teve acesso ainda, né? Eu coloco que a razão, ela não foi identificada na pesquisa, foi identificada apenas que deixou de ser administrada em algum momento, ou sequer chegou a ser administrada e continuou sendo prescrito.
Mas isso aí não impede que os analisadores do trabalho não cobrem, porque acaba sendo uma coisa muito importante, né? Porque se o médico prescreveu um determinado tratamento, deduz-se que esse tratamento seja importante. Com certeza. E se não foi ofertado, então isso cria um viés no resultado, principalmente Mortalidade. no desfecho final do paciente, né? Pode ter, não estou dizendo que seja totalmente verdadeiro, mas é bem possível que tenha contribuído. A gente até, eu e Thales, a gente tinha conversado sobre essa questão, se esse uso inadequado, como é que a gente poderia relacioná-lo a esse desfecho negativo, né? Seria uma perspectiva que a gente já tinha até conversado sobre isso. Porque, querendo ou não, em algum momento o paciente ficou sem a assistência que foi colocada pelo profissional que está lá para assistir o paciente, né? Com relação às culturas, né, com o antibiograma, o banco de dados, ele tem essas informações, sim. Inclusive, em algum momento, ela participou da pesquisa, depois a gente achou melhor tirar e talvez haja possibilidade de retorno, né? Então, a gente tem, sim, inclusive as bactérias que são mais isoladas, o Acinetobacter, a Klebsiella e a Pseudomonas, né, com resistência a carbapenem e a cefalosporina, inclusive de quarta geração, de terceira e quarta geração. Então, tem, sim, esse banco de dados de todas as culturas realizadas por espécime clínico, por bactéria e com perfil de resistência. Essa informação aí é importantíssima. E, inclusive, bate com o que acontece por aqui também, né? Essas são as espécies que também são detectadas na UTI daqui. Pelo menos o trabalho que eu examinei era exatamente o que você está falando aí. Tá? Então, mesmo que, não sei se não der para incluir no modelo estatístico, mas acho que você podia acrescentar e discutir, né? Pegar a literatura que tem sobre isso, porque vai valorizar muito mais o seu trabalho. Vale uma descritiva, no mínimo. Então, volta, Thales, que a gente tinha colocado na qualificação, né, aí a quantidade, né, de dados tinha, né, aumentado bastante, né, então, aí eu assumo a responsabilidade aí, eu pedi para a gente tentar focar para ter uma pergunta específica, né, e a gente tentar responder essa pergunta, mas já tem todos esses dados que o senhor pediu, professor. Das infecções, das bactérias. Então, de repente, pelo menos descrever as principais bactérias, né? A gente tem tudo, inclusive, se foi prescrito antibiótico, que a bactéria era resistente, tem esses dados completos, né? É que para a defesa em si, a gente diz, não, vamos focar, né? E a gente já sabe que focar nessa pergunta-chave, porque, assim, como estava amplo demais, acabou que tinha muita coisa a apresentar e a discussão ficava muito ampla, né? Então, a gente decidiu focar a defesa nessa pergunta, né, do IRAS, e com isso, né, defender, até por questão de tempo também, né, o prazo máximo de Calidia, né, para defender até... Eu entendo perfeitamente. Não, o que eu estou sugerindo não é para agora, não. Não é para ela escrever isso amanhã para me apresentar, não. É para o futuro, para quando for redigir o trabalho. Sim. A gente sabe que hoje a pós-graduação tem que publicar, senão o conceito vai cair. Então, esses dados eu acho que são muito importantes para enriquecer o trabalho, para você conseguir publicar, inclusive, numa revista melhor. Né? Não é para agora, não, fique tranquilo. Não se aperreie com isso agora, não. Mas eu acho que você pode pensar com calma e ver de que forma você introduz isso, mesmo que não entre no modelo estatístico, você conversa com o professor, você tem um excelente estatístico aí perto de você, e ele já está com a mão na massa e continua. Aí eu sugeri como você introduzir isso, né? Fazendo uma outra análise, outro tipo de análise, sem ser a
a multivariada, né? Um que quadrado, sei lá o quê. Ótimo. Eles sabem encontrar uma saída boa aí. Uma relação, associação com o KPC, os modelos preditores de KPC. Interessante, você tem muitas possibilidades, esse é o problema. Eu acho que até na construção do modelo múltiplo, eu perguntei sobre quais eram as bactérias multiresistentes. Você disse que não tinha colocado para essa análise, não foi isso? Isso. Porque, na verdade, assim, depois da qualificação, né, quando a gente começou lá as parcerias, marcando que foi possível, logicamente, principalmente em Calixto, a cabeça fervilhou. Não, a gente pode fazer isso. E estatística, realmente, né, assim, embora ela tenha cursado estatística, né, mas, assim, tudo muito, muito novo, né, assim, e muita coisa. Aí, não, Calixto, eu sei, e ela, né, com muitas ideias de trabalhos posteriores. Não, mas vamos focar para a gente poder defender, né? Vamos focar para a gente poder defender, e aí depois a gente trabalha esses outros dados, né? Ela fez, inclusive já escreveu o trabalho inicial, né? Submeteu aí um trabalho mais pontual, né? Mas a gente tem outras ideias, né? Aí várias outras aí que pode ser feito, né? Calixto tem um banco enorme, mas enfim, acho que eu já falei demais. Desculpa aí, Calixto, responda. Não, era isso, como eu estava respondendo ao professor Veríssimo, né? Existe essa possibilidade de ver essas bactérias, esses antibiogramas. A gente tem tudo isso aí no nosso banco de dados. O banco de dados tem inúmeras variáveis, é um banco gigantesco. Todas aquelas variáveis que estão na ficha lá, né, que a gente apresenta de forma rápida, elas estão lá no texto, inclusive, algumas foram feitos agregados, outras foram feitos rearranjos, sem perder a originalidade da informação, né, mas que permitem ampliar ainda mais as variáveis e as informações do banco, né, então, assim, muitos antibióticos, a coleta de dados foi por tipo, e aí a gente condensou alguns antibióticos por classe, né, fez aquelas medidas de DOT, de LOT, e aí fez as variáveis. Então, existe, além do banco original, existe um rearranjo que permite várias outras variáveis e outras possibilidades, tanto com o banco de 1.682 pacientes, que é considerando a ocupação leito mês, como com um banco de 1.235 pacientes, que a gente considerou por admissão, no qual a gente condensou as informações de todos os outros meses no mês original de entrada daquele paciente, né, para a gente ter ideia realmente de tudo que ele viveu na UTI durante toda a internação. Então, assim, inclusive a gente tem informações antes da UTI, né, porque alguns dados são antes da UTI, tem outros durante a UTI, então é um banco bem baixo. Então, essa questão de cultura, de antibiograma e de bactérias, a gente tem essa informação, a gente não relacionou ainda, digamos assim, diretamente, assim, não, esse paciente tem essa bactéria, a parte de mortalidade, a gente não relacionou direto, porque o objetivo, o desfecho era mais a identificação de IRAS na UTI, né, a variável dependente. Mas aí a mortalidade, ela é inclusive uma curiosidade, né, e uma perspectiva de pesquisa futura, né. E não esquecer dos fungos, porque as bactérias foram a maioria, mas você tem muito fungo ali, né? O que é uma coisa pouco estudada. Os fungos, na verdade... Né? Então, talvez seja a coisa que você tem, assim, um diferencial na tua pesquisa, seja ter sido pesquisado para fungo, porque nem toda UTI faz. Na verdade, o isolado de fungos, ele é muito, digamos assim, incipiente ainda, a gente não tem fungigrama, né, pelo menos não na ocasião dessa coleta, então o resultado do exame era a identificação, muitas vezes, só da espécie, Candida sp, levedura. Mesmo assim, é muito importante, pode ser só o gênero, já é importante, porque... Mas o que eu acho que não tem nenhum gênero, professor, eu acho que foi só microscópico mesmo. Não tem nenhum gênero, é bem incipiente, né, o setor, assim, não faz com muito, não dá para a gente se aprofundar muito, porque foi baseado apenas na característica, acho que morfológica lá, enfim, não sei. Assim, a maioria é leveduras, e alguns aqui tem Candida sp, mas assim,
espécie, é bem incipiente. Hoje não, hoje a gente já avançou muito, o laboratório de microbiologia do hospital, né, a gente trabalha, inclusive, com microdiluição, então, com possibilidade de fungigrama, então, hoje a gente já tem uma automação que favorece a identificação, mas A no período... automação já consegue identificar pelo menos gênero, né? Mas na ocasião da pesquisa não existia, Não tinha. Era por disco de fusão, então, é mais incipiente, né? Essas amostras estão guardadas no laboratório? Acredito que não. Acho que não. Se tivesse, daria um trabalho muito bom. Pode ficar continuar para fazer seu doutorado. Pode ficar daqui para frente, mas lá acho que não tem banco de, ou não tinha, né? Não sei se hoje em dia tem, né? Porque, assim, uma limitação que a gente tem lá no hospital é que a gente não tem, por exemplo, profissional específico para o setor de microbiologia. Ou não tinha, não sei se hoje em dia já se modificou, que era uma das, na verdade, esse trabalho, além da parte científica, tem toda uma paixão de Khalid aí, né, por tentar melhorar o setor, tentar melhorar essa parte de identificação, né, para tentar justificar alguns incrementos aí, algumas melhorias, né, nessa parte de controle de infecção. E a gente, por exemplo, não tinha esse profissional, né, então, um profissional cultivava hoje a bactéria, amanhã quem lia era outro. Né? Então não é como no UOL, quem tem, né, profissionais específicos para isso, né? Então era uma luta, inclusive Khalid, quando a gente começou a conversar, era um desejo, um sonho dela na época disso aí, da parte de automação e tudo mais. Um dos objetivos do trabalho é com esses dados que ela gerar, poder chegar na administração, né, poder dar subsídios para a administração para tentar implementar essas melhorias. Né? E aí, mas não sei se foi que avançou nesse período, né, Khalid? Depois da... Eu acredito que continua ainda nesse regime de plantão, né? É plantão, quem pega o plantão, um semeia, o outro lê, o outro interpreta, e assim não tem aquela continuidade de quem semeia, de quem pega a amostra, faz o semeio e faz a leitura, para ter uma ideia realmente daquela evolução ali na placa ou na automação, né? Apesar de que com a automação, assim, dinamizou e ajudou mais, né, o resultado. Melhora bastante, mas na época não tinha. Né? Não tinha. Assim, quando se começou o trabalho, a gente até ficava... Sim, para algumas bactérias clássicas, ótimo, né? Assim, um Staphylococcus, um Pseudomonas, isso é clássico, né? Mas um negócio que seja mais específico, ser um profissional específico, né? Dedicado específico para isso, a gente não tinha total confiança de que aquelas espécies, de repente, uma espécie mais rara, tivesse sido suficientemente esgotadas os métodos, né, para se chegar, enfim. Isso aí é uma limitação do estudo, né, que a gente tem. Mas pelo que ela falou aí, bate com o que eu tenho visto. Sim. Mas eu participei, pelo menos, de uma banca que parece que eu estava vendo o resultado que e a literatura traz muito essas bactérias. Do Hospital do Coração. Pois era isso, a minha parte era só isso. A gente se reúne segunda-feira, ou terça, tal. Você vem para cá, a gente pode até conversar. E dá para fazer você de sua casa, ela da dela, e o Marchione da casa dele. É só uma conversa rápida para discutir a nota e eu poder esclarecer alguma dúvida que exige a participação dela, mas vai ser rapidinho, um jogo rápido. Sim. Olha aí, eu projetei as bactérias que ela achou, né? Essa aqui tá no artigo que, inclusive, foi aprovado já. A gente tem que só fazer as correções, né? O autor sinalizou positivamente, mas aqui foram as espécies que ela encontrou. Certo. Acetobacter, Pseudomonas, Staphylococcus negativo, a gente não consegue nem chegar à espécie, porque na época não tinha condições. Não chegou a espécie, né? Não tinha condições na época, né? Com a automação agora, aí muda, né? Muda a perspectiva. Inclusive, Thales, a gente tem tido um cenário bem diferente, que depois era interessante até a gente fazer um estudo comparativo,
E ver até a relação da pandemia, né, que o Ministério da Saúde coloca, que aumentou bastante a resistência no pós-pandemia, e a gente está isolando umas bactérias bem interessantes, com a automação e com a questão do gênero também, né? Sim. Quando eu conseguisse continuar, né, Calídia, assim, a questão é pernas para isso, né? Assim, eu sei que empolgação você tem, né? A questão para os anos vindouros. Empolgação você tem. E assim, deixa eu falar rapidamente com o Calídia, a gente vai discutir na reunião, rapidamente, na próxima, mas só para conversar aqui, Calídia, nesses anos que a gente conviveu, né, de 2020 para cá, a gente passou um ano à distância, enfim, eu só vim realmente começar a conviver com mais 2021, na verdade, conviver com o Calídia mais em pensamento de 2022 para cá, né, então um ano e meio com mais detalhes. E aí a gente nota, Calídia, assim, uma evolução imensa em você. Fico muito satisfeito, né, em ver que você chegou nesse ponto. Né, Calídia já estava na assistência há um certo tempo, né, e aí sempre muito empolgada, né, sempre desejosa de fazer melhorias nos serviços onde ela estava integrada. Ela, por influência de alguns colegas aqui da UERN, né, por empolgações, né, e motivações de alguns colegas da UERN, o pessoal Silvan, acho que um dos principais, né, salvo me engano, ela decidiu fazer o mestrado, né? Claro que estava muito tempo na assistência, algumas coisas ela teve que se adaptar, teve que se acostumar, teve que na primeira versão que ela mandou para mim, era muito baseado em documentos oficiais da Calídia para mestrado, que é artigo, tem que ler artigo, tem que ir atrás. Então, no final, assim, pelo fruto final que você, né, produziu, a gente vê que a sua evolução foi muito boa. Depois da qualificação aí e os contatos e aperreios frequentes com o professor Marchione, a quem eu agradeço demais aí a disponibilidade em ajudar. Ela aprendeu bastante estatística, né? Maria Eduarda, que está aqui assistindo. Duda, obrigado por estar aqui prestigiando. Maria Eduarda é aluna aqui do curso de Medicina, ajudou bastante no refinamento das planilhas. O banco de dados delas é enorme, e aí Maria Eduarda, que entende bastante dessa parte de computação, ajudou a refinar as planilhas para a gente poder responder as perguntas, se queria responder. Né? Então, acho que não tinha pessoa melhor para te acompanhar, Calídia, né? E foi certeiro aí. Tivemos iluminação quando decidimos indicar Maria Eduarda para ele. Duda sempre também muito proativa. Duda, Calídia, quer responder isso, com isso, isso e isso. E Duda, aquele negócio, Duda que lutou. Eu que luto, né? Então, Calídia e Duda que lutaram aí para montar as famílias, e aí com as dicas depois, Marchione veio as necessidades das análises estatísticas, e Calídia aprendeu, né? Tá saindo, né, com uma base boa. E é claro que algumas coisas tem que desenvolver ainda nessa parte, principalmente nessa parte de análise multivariada, que é bastante difícil, né? E bastante trabalhoso, né? Mas vocês vão construindo modelo, vão testando até encontrar. Então você acompanhou isso, né? Claro que tem essas, e pelo que Marchione, né, pelo que eu vejo dos comentários de Marchione nessa e em outros trabalhos, tem muita coisa que pode ser feita, Carlos, e seu trabalho é muito bonito. Então, fico muito satisfeito, fico muito feliz que você tenha chegado, né, a desenvolver o trabalho e com esse produto, com esse e outros produtos que virão, né? Assim, que se você vir pelo menos além desse, você já tem um produto que a gente tem que caminhar depois, né, a fazer as correções e mandar. Tem esse que você conseguiu fazer, e tem mais panos para pelo menos mais 2 trabalhos, né? O das bactérias multiresistentes e o da mortalidade, né? Agora precisa, né? E se quiser que depois eu vou fazer um acompanhamento maior, agora precisa depois que você respirar um pouco, né? A gente voltar a trabalhar aí, né, e mexendo com esses fatores, enfim. Então, fico muito satisfeito, Calídia, com você, né, eu fico muito feliz. No início, estava um pouco angustiado, porque eu não tinha tanta vivência, né, nessa parte de infecção hospitalar, né.
com o professor Veríssimo foi muito moldado a parte de análise molecular, a parte de análise de vírus, né, bactérias, aí é curiosidade, né, é claro que a gente convive com um departamento de microbiologia, a gente sempre se interessa, né, mas aí não era a nossa realidade, né, assim, a gente trabalhava com outras questões, e aí, né, sua empolgação, assim, seu desejo de melhorar, seu desejo de trazer respostas, né, sempre foi muito motivante, né. Quando Calígia chegou para a gente com essa proposta, inicialmente a gente disse, Calígia, mas assim, eu acho que o que tem de mais novo, na verdade, do seu trabalho é verificar essa parte de não conformidade, que ela já falava, e um dos objetivos que eu me lembro bem quando você chegou para a gente, Calígia, foi que você notava muita não conformidade. Isso. Né? E que você queria fazer esse trabalho para poder chegar para a direção, a gente tem que resolver isso. A gente tem que resolver, tem que resolver de alguma forma, ou assim, contribuir, né, para a resolução, não digo resolver, mas contribuir para a resolução. E aí você está com dados importantes, que além da parte científica, né, com todos esses dados que você tem, eu acho que dá uma munição muito interessante para, de repente, os gestores, chegar para os gestores, olha, aqui, ó, tem isso, né? Então, tem uma importância científica, tem uma importância prática para o seu ambiente de trabalho, né? Então, vamos colocar para frente. Eu sei que você tem essa disponibilidade, né? Tem um desejo de partir para outras coisas, né? Coisas maiores, e aprendeu bastante, né? Mesmo com toda a sua rotina pesada, né? No trabalho, em casa, né? Tem 3 filhos para cuidar ainda, né? Que depende de vocês. É tanto que eu perguntei para a Calígia, você quer defender mesmo na sua casa, ou você quer vir aqui para o laboratório, que de repente, né, os filhos atrapalham. A outra aluna que vai defender amanhã, professor, que você recebeu trabalho, ela disse, não, professor, deixa eu defender aqui no laboratório, que lá em casa a menina é pequena, vai ficar no meu pé, não vai deixar eu defender. Eu disse, não, então, venha para cá. Eu queria, inclusive, falar com você, já que eu estou como reserva aí, e eu analisei, eu quero passar minhas sugestões para aproveitar o meu trabalho, para você ver se aproveita ou não. Eu quero pedir 1000 desculpas pelo o que aconteceu. Infelizmente, eu não vi esse arquivo, só vi o da Carla. Pode ser que tenham mandado os 2, mas eu só vi esse. É que passou no mesmo dia. Depois eu vi aqui, eu acho que eu cheguei a mandar para o senhor, mas não liguei para o senhor para dizer, professor, daqui a versão, porque dos trabalhos que a gente mandou com muita antecedência e a gente ainda estava rebuscando, né? O que eu recebi foi da... Foi da pós, né? Da pós. Foi da pós. Aí depois eu mandei um e-mail com a versão final, que foi essa. Esse eu não lembro que tenha visto. Eu acho que passou batido quando tinha, né? Mas da próxima vez, próxima vez eu vou. Professor, está aqui, ó. Eu acho que talvez você. Talvez eu tenha deletado. Não, eu já peguei o arquivo. Não precisa mais. Eu acho que foi isso. Acho que foi isso que aconteceu. Foi. Aí, agora fazer como os cabas da Globo, falha nossa, paciência, mas nada está perdido, não. A gente resolve isso. E aí, Calígia, na próxima, acho que vai ser rápido, né? Se Marquion tiver, eu queria até propor já um dia, se for possível, né, se tiver disponibilidade. Na próxima terça-feira. A de amanhã passou por ele aquela estatística, porque tem uma estatística braba também ali, né? Aquele modelo teórico lá é meio complicado. Sim. Não, Marquion não está na banca amanhã, não. Porque ali tem um monte de modelo estatístico que eu nem olhei para tem um monte de equação lá. Não, é porque aquilo também depois a gente trabalhou de novo, professor, certo? A equação foi bolada lá pelo computador, né? Aquela equação ali foi a equação utilizada, depois a gente modificou, retirei. Aquela equação foi elaborada para montar o instrumento. Ali a gente não utilizou aquela equação depois, no final, para fazer as análises, não. Aí outra coisa. Eu queria conversar com você depois sobre isso. Depois de terminar aqui, eu ligo para você para a gente conversar. Pronto, tá bom. Então, assim, dia 5 seria na outra, né, nessa terça-feira. Né? Nessa terça-feira. Pode ser segunda ou terça. Até segunda eu acho que eu leio. São quantas páginas?
É porque segunda... Tem umas 100 como a outra? Tem não. Não. Tá bem objetivo o texto. Então, eu começo a ler. Começo a ler amanhã. Né? Começo a ler amanhã, à noite eu tenho aula. Aí tem. Não, dá para ler. Tem sexta e sábado. E tem o domingo também, que é dia também de trabalho. A luta é grande. Segunda de manhã, você teria condições, Marjane? É porque a tarde eu tenho reunião já. Eu tenho sim. Segunda de manhã dá certo. É questão de 1 hora, no máximo, a gente resolve isso. 10 horas, dá certo, Marjane, para você? Dá certo, para mim dá certo. Ali já tem como se organizar para segunda, 10 da manhã, 10 da manhã? Tem sim. Pronto, aí você explica aí no seu trabalho, só para a gente não ficar no tédio, E não fique ansiosa, não, que o leão é manso. O pior é a apresentação, já passou. Bom, já coloquei na agenda. Pronto. Então, segunda, dia 4/9, às 10 da manhã, tá bom? Que aí a hora, eu acho que 10 horas só tá livre já, né, professor? Espera aí, segunda... É. O problema não dá para ser à tarde, não. À tarde eu não posso. Porque segunda eu tenho aula até 10 horas, um pouquinho antes, termina um pouquinho antes de 10, mas o problema não é nem a aula, porque terminar essa aula eu podia fazer, porque o meu computador não pega lá na universidade. Não, o Wi-Fi da universidade não pega aqui. Não, mas a gente fica lá na sala de Cris. Aí, como da outra vez... Você vai estar lá também? Vou. Então pronto, ótimo. Eu vou e a gente faz a reunião. Lá na sala de Cris já tem o Wi-Fi no meu computador. Então, depois da aula da enfermagem, a gente vai. Pronto. Então, fica lá, segunda-feira, 10 horas. Né? Eu já vou mais ou menos criar o link e aí mando para vocês. Ei, cutuca o pessoal lá para mandar o artigo, viu? Não, tá mandando, né? Tá mandando isso aí. Pois era isso, então. Então, segunda-feira, a gente se reúne rapidamente, só para fechar, né, as discussões aqui, né, Calide? Aí, e oficialmente, ler a ata. Tá certo. Embora a gente não tenha concluído hoje, mas assim, eu queria agradecer demais, né, ao professor Veríssimo Marchione. Marchione, para mim, é um profissional admirável, né? O professor Veríssimo estou conhecendo agora, assim, me ajudou, inclusive, me instigou a gostar de estatística, né? Cada passinho que eu dei, para mim, era uma conquista, porque, assim, estatística não é fácil. Então, assim, eu refiz, eu digo, é questão de conquista mesmo, eu vou conquistar e vou conseguir fazer esse modelo bivariado, então, entre idas e vindas, eu consegui, né, Marquion? E, assim, para mim, esse mestrado, ele é uma vitória, né, eu sou um amante do conhecimento, infelizmente, não fui para o ramo da academia, né, a gente começa a trabalhar e se envolve com outras coisas, mas, assim, sou um amante do conhecimento e de controle de infecção, mais ainda, né, hoje eu não faço mais parte do setor, mas, assim, para mim, como profissional e como ser humano, é uma bandeira de luta, assim, muito me incomoda o descaso com as infecções relacionadas à assistência à saúde, né, inclusive pela mídia, por estudiosos, por vários, né, a gente vê pouca publicidade, assim, da necessidade de estar trabalhando essas infecções nos ambientes de saúde. Hoje já existe uma normativa, não sei se Thales e os demais professores conhecem, né, em que a Anvisa coloca que deve ser, sim, endossado aos currículos dos cursos de saúde, a parte de controle de infecção com mais rigor, digamos assim, né, trabalhando, inclusive, em outros vieses do controle de infecção, não necessariamente a assistência direta ao paciente. Então, é uma coisa que, como profissional, eu me preocupo, né, e trabalhar nesse assunto, assim, muito me encanta, principalmente, como o Thales falou, pela perspectiva de levar uma resposta para o meu serviço, né, porque a gente diz que tem muita infecção, tem muita resistência, mas muita quanto, né? Qual é o impacto disso? O que é que a ciência diz, né? Então, é trazer um olhar mais científico para uma questão que está na nossa prática diária e que muitos profissionais de saúde, né, inclusive das academias, não abrem, né, o olhar, né, para ver, inclusive, a repercussão sobre o paciente, inclusive com desfecho óbito, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né, espero lograr êxito ao final da banca, né, que será na segunda-feira, e que a caminhada continue, né, eu quero, sim, fazer outras coisas, tá, independente de doutorado ou não, né, o banco de dados é grande, ele é interessante,
Sim. E aí a gente fazer essas parcerias e continuar no desenvolvimento da ciência. A vocês, meu muito obrigada. Pronto, pois era isso. Então, normalmente eu falo, então, declaro encerrado, então declaro suspenso a sessão até segunda-feira. Temporariamente. Pois boa noite, até a próxima. Boa Até noite, segunda, com graças a Deus. lá no grupo. E desculpa o mau jeito. Não, o importante é dar certo. Permaneça na chamada aí, que aí a gente já conversa.